Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Estamos no 4º capítulo já da nossa série a respeito da lepra, a lepra das nossas almas. E eu quero falar da lepra, ou melhor, do resultado, ou da raiz dessa lepra chamada orgulho no dia de hoje. Quero usar como base a história de Naamã, um homem de muito prestígio, de uma colocação social muito importante ali na sua época. E a história dele está descrita lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim, preste atenção. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria, ele era um herói de guerra, porém leproso. Veja só que importante, irmãos. A Bíblia relata algumas das qualidades e de um posicionamento social e até mesmo de sucesso desse grande comandante aqui do rei da Síria, do exército da Síria. Só que quando ele finaliza esse primeiro versículo, ele fala que mesmo que embora Naamã tivesse todo esse prestígio, porém ele era o quê? Ele era leproso. E eu quero usar a história de Naamã para falar sobre o orgulho que é proveniente dessa lepra. O orgulho que denuncia a lepra dentro do coração deste grande homem de Deus. Naamã, como é dito aqui, ele era um homem muito bem colocado socialmente, mesmo que embora ainda que fosse leproso. Talvez seja até por esse grande prestígio apresentado através da sua vida, do seu sucesso nas batalhas quais o próprio Deus havia dado a vitória dele em relação às batalhas que ele havia assim enfrentado. Talvez fosse por isso que esse orgulho tivesse sido tomado no seu coração. Chega um determinado momento da história que dentro da sua casa, onde nada fica oculto, quando Naamã chegava das suas grandes batalhas, ali dentro da sua casa, havia uma das suas servas, uma das suas concubinas, as concubinas da sua esposa, que observou que aquele grande homem de guerra, de muito sucesso em suas empreitadas ali, relacionadas à sua profissão, podemos encontrar até dessa forma, elas não eram o suficiente para esconder ou manter longe da lepra que assolava ali a sua vida, assolava o seu corpo físico e de alguma forma fazia com que a sua identidade dentro do lar ela fosse distorcida. Essa serva, que era uma pessoa que estava exilada dentro da casa de Naamã, servindo a sua esposa e servindo o seu lar, ali como uma das domésticas deste grande e importante homem, observa que um certo dia, por trás daquelas grandes armaduras que deixavam ele por tantas vezes cheio de orgulho, cheio de poder, havia uma lepra escondida. E essa menina, ela observa essa situação e ela traz uma revelação sobre a vida de Moisés, dizendo que no local, no caso Israel, do lugar onde ela havia sido retirada, ou melhor, sequestrada, raptada ali, depois que o exército da Síria acabou por derrotar o exército de Israel em uma das suas batalhas, ela disse que lá na sua terra haveria um homem de Deus, um profeta, que conseguiria curar esta debilidade do seu Senhor. Naamã não pensa duas vezes, pega toda a sua comitiva, com toda a sua pompa, faz uma grande comitiva sentido a Israel, e chegando lá ele é encontrado pelo rei de Israel, e o rei de Israel diz que não poderia curá-lo, mas existia um homem de Deus que haveria de trazer a cura sobre ele. Quando esse homem de Deus observa que Naamã, esse grande homem, estava ali, dentro da sua terra, ele diz que ele deveria somente se banhar dentro do Rio Jordão. Eu estive no Rio Jordão há 2 anos atrás, e o Rio Jordão não é um dos mais limpos, nem um dos mais bonitos, aquela água salobra, barrenta, e quando a instrução do profeta Eliseu foi que Naamã deveria mergulhar naquele rio 7 vezes para que fosse curado, o orgulho brota de dentro do seu coração e denuncia a lepra que ali mesmo o acometia. Ele diz que não mergulharia porque havia outros rios muito mais bonitos, mais belos e menos poluídos do que o Rio Jordão. Ele cita os rios Abana e Farfara ali nessa situação, e dizendo que não mergulharia ali. E aí está a grande chave da história de Naamã. Deus traz, através do profeta, uma oportunidade para que ele pudesse ser limpo, e diante dessa situação, a lepra do orgulho, ela é denunciada dentro do seu coração. A lepra manifesta através de orgulho aqui na vida de Naamã, o colocava numa posição, assim como todos os outros casos, uma posição de solidão, uma posição de individualismo, de individualidade, só que o Senhor tinha um plano para a vida de Naamã. Então Naamã queria a cura da lepra, mas Deus queria a vida de Naamã. E assim, motivado pelos seus servos ali, ele decide descer aquelas águas, mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e nada acontece, e na 7ª vez, quebrando definitivamente o seu orgulho, ele recebe a cura. Irmãos, eu preciso lembrar que a lepra das nossas almas, ela não é curada através de oração. Falamos isso na história de Miriam, quando Moisés orou, ela não foi curada. Falamos ontem na história de Geazi, onde o próprio Deus, na boca de Eliseu, havia dito que a lepra não se afastaria da sua vida, nem sequer se ele orasse. E Naamã, da mesma forma, o profeta não poderia fazer algum tipo de oração para que ele pudesse ser curado. Mas o processo de submissão àquilo que Deus deseja fazer é o que traz a cura da lepra das nossas almas.
seja orgulho, seja altivez, seja soberba, seja mentira, como falamos ontem, seja ganância, como falamos ontem também. Nada disso é curado com oração, meus irmãos. Isso é curado com um posicionamento, uma mente renovada à medida de Cristo. E é isso que verdadeiramente fará com que nós sejamos curados, limpos, libertos dessa lepra que por muitas vezes assola assim a nossa alma e o contexto no qual nós vivemos. Naamã se submete ao processo de humilhação e obediência ao Senhor, e o benefício que ele acaba por receber ali é a cura plena e definitiva da sua lepra. Observe a sua vida. Talvez você esteja sofrendo com algum tipo de orgulho, de soberba, talvez você nem consiga entender e reconhecer de onde vem isso. Talvez isso seja uma lepra que tem contaminado a sua vida e o ambiente em qual você vive. Mas eu preciso lembrar você aqui que existe um caminho a percorrer, o caminho da obediência e da submissão àquilo que o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai tem preparado para as nossas vidas. E quando assim Naamã se submete, ele é curado. E se assim nós fazemos também da mesma forma, nos submetermos àquilo que o Senhor está fazendo, certamente a cura e a libertação destas fissuras na nossa alma, certamente elas acontecerão e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor nessa manhã, falamos sobre esse traço da lepra, Senhor, esse traço chamado orgulho, e o Senhor assim nos deixou esse grande ensinamento através de Naamã, esse grande homem para a sua época, mas ele ainda não conhecia verdadeiramente a submissão ao Senhor. E assim o Senhor o fez conhecer quando o curou, quando oportunizou ele, para que ele pudesse assim manifestar todo o seu zelo, manifestar toda a sua obediência. E que sejamos assim nós, Paizinho. O Senhor falou aqui nessa manhã que não seriam orações que nos curariam da soberba, do orgulho, mas sim que um posicionamento à medida de obedecermos ao Senhor. E que nós sejamos estes encontrados como obedientes diante do teu altar, diante de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer e operar em nós e através de nós. Que sejamos assim como Naamã, que venhamos nos submeter ao que o Senhor está fazendo e recebamos plenamente a cura daquilo que por muitas vezes tem ferido os nossos corações, tem nos afastado das pessoas, tem colocado nós por vezes em lugares de altivez e soberba, e que nós não sejamos esses, mas que nós nos submetamos ao Senhor no poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e os seus planos. E se submeta, irmão. Largue mão esse orgulho que está dentro do seu coração, essas mentiras que você tem contado para você mesmo, dizendo que as suas opiniões são melhores, talvez, que as opiniões do Senhor. E se submeta àquilo que Deus está fazendo e certamente Ele cumprirá com as palavras e com as promessas que existem sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.